Oi gente, tudo bem? Bom, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo, né? Quem é aqui do canal, muito obrigado por estar assistindo de novo. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu agradeço muito. E hoje eu vou falar sobre como é uma vida consagrada à Nossa Senhora. Eu vou contar através da minha experiência. Bom, para quem não sabe, eu fiz uma sequência de vídeos aqui no canal falando sobre a consagração à Nossa Senhora, uma consagração voltada à reparação ao Imaculado Coração de Maria. E é uma consagração que ela exige um preparo, né? A gente precisa fazer a devoção dos 5 primeiros sábados para que a consagração ela seja feita, né? Mas existem também outras consagrações. A mais famosa é a do São Luís Maria Grião de Montfort, que existem aqueles 33 dias de preparação, né? Então existem várias etapas também dentro da consagração, então cada uma possui uma forma específica de preparo. E ela se difere daquelas canções que a gente fala, né? Consagro os meus olhos, meus ouvidos, tal. Pelo fato dela exigir uma preparação, uma leitura, você está consciente de algumas obrigações que você vai ter e de algumas abdicações que você vai fazer também. Então ela se torna algo que ela tem um caráter mais perpétuo, né? Ao longo da sua vida você vai estar vivendo aquilo de forma significativa, né? Bom, para quem já leu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, sabe que o São Luís de Montfort ele compacta um pouco a vivência de uma vida de um consagrado. Então ali pela própria experiência dele, ele deixa o testemunho como é você ter o dia a dia cumprindo com os votos da consagração e espiritualmente os votos se fazendo cumprir na sua vida, né? E aqui na minha experiência eu também posso testemunhar e posso comprovar que espiritualmente isso é verdade e é uma verdade muito profunda. Bom, mas por onde eu vou começar a falar? Vou começar a falar pela devoção dos 5 primeiros sábados, que a consagração que eu fiz, que é a que eu expus aqui no canal, ela pede a devoção dos 5 primeiros sábados, que foi feita pela irmã Lúcia, né? Que a própria Virgem Maria pediu a irmã Lúcia para que fosse feito, o próprio Cristo pediu, né, que fosse feito, né? Os dois juntos apareceram e pediram essa devoção. Bom, o que aconteceu quando eu fiz essa devoção? A primeira coisa a se observar é uma realidade que todo mundo relata. É que quando você inicia a devoção dos primeiros sábados, uma chuva de coisas e problemas aparecem no caminho, justamente no primeiro sábado do mês. Então, é uma coisa que ela é muito inexplicável, é uma batalha espiritual, mas todo mundo acaba testemunhando isso em algum momento da devoção. No meu caso, no segundo mês, eu tive um problema muito específico em que eu quase perdi a devoção e precisei reiniciar ela, né? Então, foi uma batalha muito grande, eu tive que forçar a devoção naquele sábado específico. Mas depois daquilo, eu já me preparei para os problemas que poderiam surgir. E no 5º sábado, o último sábado, surgiu uma coisa assim imensa assim, né, no caminho, né? Eu falei, não tem jeito, eu vou ter que praticar isso, nem que eu acorde numa madrugada muito grande para fazer todo o rito, para dar tempo de fazer a consagração, era bem na finalização. Mas, graças a Deus, eu consegui terminar. E, de fato, há uma presença espiritual da Virgem Maria, porque eu me lembro bem de estar no sacrário nesse dia. Eu fui a primeira pessoa a chegar na igreja e eu fiquei no sacrário, né, enquanto as pessoas ainda estavam chegando para a missa das 7h30 da manhã, na paróquia que eu frequento. E assim que a igreja abriu, eu já estava lá dentro. E aí eu lembro que faltava ainda a missa e a comunhão, mas lá no sacrário eu senti uma presença da Virgem Maria muito, muito, muito grande e muito especial. E ali ela estava comigo, e ela já estava me acolhendo ali como um filho devoto, em que ela iria cumprir com as promessas em torno da devoção dos 5 primeiros sábados. Então ali eu senti um amor muito diferenciado, muito sobrenatural da Virgem Maria. Então essa foi a minha primeira experiência relatada à consagração, né? A própria devoção dos primeiros sábados, que ela é uma mini consagração, vamos colocar assim, pelas próprias promessas da Virgem Maria e pela própria entrega que a gente faz. Então quando você junta essas duas coisas, esses dois elementos, você já percebe elementos da consagração existindo já na devoção. E, óbvio, na consagração o rito ele se estende, né? Outras coisas são adicionadas, mas eu relato também aqui uma experiência muito boa da minha parte, né? Que após a missa, após a comunhão, né? Tudo entregando em reparação ao Imaculado Coração de Maria,
Eu fui na capela ao lado da paróquia que eu frequento e lá, né, tem um Santíssimo e eu fiz a leitura da consagração. Eu peguei uma folha, né, A3, assim, escrevi frente e verso. Aí eu fiz uma leitura bem baixinho, que tinha outras pessoas também lá na capela. E ok, né, eu fiz, a hora que eu terminei de ler, eu parei e falei, bom, acho que agora eu tô consagrado, né, e não aconteceu nada. Aí eu peguei, andei, eu estava lá bem de frente para o Santíssimo e no fundo da capela tem uma imagem da Nossa Senhora de Lourdes. Né? Essa imagem que eu estou colocando aí na tela para vocês agora. Né? É uma imagem bem bonita, uma imagem que me emociona muito, na verdade. Né? Bom, eu fui para o fundo da capela e me sentei ali debaixo dessa imagem, tem um banco bem embaixo dela, e ali eu comecei a rezar um terço de reparação ao Imaculado Coração de Maria, é o que eu rezo aqui no canal. E aí no instante que eu comecei a rezar, eu tive uma experiência também, derivada da consagração. E naquele momento eu senti uma emoção muito forte, e de fato é uma emoção, é um sentimento mesmo que você tem pela experiência, pela presença que está acontecendo ao teu redor, né? Eu senti a presença dos anjos muito intensa e eu senti particularmente uma presença muito especial do São Miguel Arcanjo. E outros anjos também estavam ali. E naquele momento eu senti como se um manto de luz, ele descesse sobre mim, ele viesse da imagem que eu mostrei para vocês, e ele descesse sobre mim e ele me envolvesse. E naquele momento eu senti um amor sobrenatural emanando. E óbvio, né, comecei a chorar, né, a gente se emociona, né, nessas ocasiões, né? E ali de fato eu percebi que houve uma consagração efetiva que aconteceu, né? Em que eu passei a ser propriedade perpétua do Imaculado Coração de Maria e que tudo em minha vida seria voltado à reparação. Naquele momento eu já estava vivendo todas as características de uma vida de um consagrado, a Virgem Maria. Só não tinha feito a consagração. Mas a partir do momento que eu fiz a consagração, foi como se eu parasse de andar de bicicleta e passasse a andar de carro. Então foi uma mudança nas práticas diárias que eu fui realizando. E os efeitos pós-consagração, eles são muito engraçados, né? Porque uma das partes da consagração é a entrega da vontade. E isso é muito interessante, porque o São Luís de Montfort retrata a mesma coisa que eu estou experimentando, né? A minha vontade, ela é guiada, ela passou agora a ser manifestada de uma forma diferente. Se anteriormente eu tinha uma vontade que eu controlava, né, aquilo que eu queria fazer, bom, agora eu quero rezar o terço, agora eu quero rezar pelas almas do purgatório, né, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. A partir de agora, todas as minhas intenções, elas são as intenções da Virgem Maria. Então, em nenhum momento mais eu intenciono, né, as minhas orações para alguma coisa específica. Ela sabe que muitas vezes existem intenções no meu coração, mas antes das minhas intenções, eu entrego pelas intenções dela. Então eu sempre rezo pelas intenções da Virgem Maria. E aí, se for da vontade dela, as intenções dela vão ser as intenções que eu também tenho no coração. Mas se não, eu tenho a confiança plena que as intenções dela vão ser as melhores possíveis, né? Vão ser muito melhores que as minhas. E a minha vontade, ela se manifesta de uma forma muito sobrenatural agora. Eu sinto como se eu tivesse, por exemplo, num carro autônomo. Você tira a mão do volante e você precisa virar uma esquina, virar uma outra rua e tal. E aí o carro, ele vai virando sozinho para você, sem você fazer o esforço de fazer aquele movimento. Então agora meio que as coisas estão girando no automático. Então, em determinados momentos, eu sinto um ímpeto muito grande de parar imediatamente o que eu estou fazendo e rezar pelas intenções da Virgem Maria. E esse ímpeto, ele é muito natural, ele vem de fora para dentro, né? Então, isso aí eu percebo claramente que ele não vem de mim. Então, eu paro e rezo naquele momento. Em outros momentos, eu rezo em reparação. Em outros momentos, eu rezo o terço da misericórdia, em que eu coloco as pessoas em que a Virgem Maria quiser intencionar naquele terço, naquele momento. Então, tudo está envolto na entrega à Virgem Maria. E eu já não peço mais nada a mim, né? Então, isso também é uma outra manifestação da vontade sendo guiada.
né, já está abdicado também os meus desejos, as minhas vontades também. Então é um vínculo de confiança com a Virgem Maria e é um vínculo de amor também que se manifesta entre o coração do consagrado e a Mãe de Deus. E em troca disso tudo, você passa a ter uma vivência mais sobrenatural com a Virgem Maria. Então você sente uma presença dela muito maior e muitas vezes ao longo do dia é quase como se você pudesse falar com ela, né? Então, de fato, você tem esse canal aberto e você habita no coração dela, né? Na consagração tem um vídeo que fala muito sobre habitar no Imaculado Coração de Maria, né? E é isso mesmo. Ele é um lugar para ser habitado, né? Não é um espacinho, né, pequeno que é colocado aqui assim, né? Não é figurativo, ele é real. E ele é uma dimensão de existência mesmo das almas, habitando dentro do Imaculado Coração dela. E servindo o Imaculado Coração dela, e lembrando que ela não é só mãe, ela é rainha também, ela tem os propósitos para o reino de Cristo, né? Todos os propósitos dela são voltados para Deus. Então, a gente tendo essa consciência e tendo a consciência também de que a devoção e a veneração ao Imaculado Coração de Maria é uma coisa que foi muito desejada por Cristo. Foi revelado à irmã Lúcia, né, esse tipo de devoção que Cristo espera, né, dos seus filhos. Né? Então, a gente ser um filho devoto da Virgem Maria, a gente está realizando esse desejo ardente de Cristo, né, que ele chama o coração da Nossa Senhora de fornalha. Né? A gente chama o coração de Cristo de fornalha, mas como o coração da Virgem Maria ele é moldado ao coração de Cristo, o coração dela é a fornalha também. É a fornalha que emana os raios de Cristo aqui na Terra. Então, viver naquele coração, você vai tendo uma intimidade maior com ele, você vai conhecendo ele mais. E no dia a dia também, as tribulações elas se manifestam também de uma forma maior. Mas também sobrenaturalmente, né, devido a essa batalha dos céus, e a gente está sendo assistido agora pela Mãe de Deus, quando a gente está consagrado de uma forma muito especial, essas tribulações elas se dissipam muito rapidamente também. Então, de fato, a gente entra na batalha. E a gente entra na batalha de uma forma que a gente está assistido pelo céu. Os anjos eles estão do seu lado. Os anjos eles estão lutando com você. E tendo a sua vontade configurada ao Imaculado Coração de Maria, você está nessa luta. Você está participando do processo salvífico, né? Que é o que Deus ele quis pra gente, é o plano de Deus. Ele não precisava de nada disso, mas ele quis assim. Então que assim seja feito. E glória a Deus por tudo. E então, realizando esse plano através de uma vida consagrada, com muito amor e muita dedicação, a gente consegue ir mais longe, você consegue rezar com mais fervor, você consegue sentir mais as orações, você consegue ter uma sensibilidade às coisas espirituais de uma forma muito maior. Aqui eu já falei muito sobre como que a minha vida com a medalha milagrosa provoca um agito, né, por onde eu passo, onde existem pessoas que elas são muito contrárias a algumas coisas do céu. Então isso ele continua sendo manifestado e ele é de uma intensidade maior, mas eu sinto também uma proteção especial, que é a proteção do consagrado que está na batalha. É como se a gente tivesse uma armadura, né, e com essa armadura a gente estivesse lutando com ela. Né? Então, você está numa linha de frente maior, só que também você está mais protegido. Então, essa é a vida do consagrado. E o espírito do consagrado, ele se inclina para isso. Ele se inclina para essa batalha. E aí você passa a lutar essa batalha já dentro do seu quarto, quando você reza um terço. Você reza um terço mais bem rezado, você reza um terço mais espiritualizado, você reza um terço pelas intenções da Virgem Maria. Então você sente que aquilo ali, ele movimenta o seu espírito. E quando você sai para o mundo, indo além das missas, além dos sacrários, quando você sai para o mundo, você sente que você está carregando algo, está carregando uma presença também. E as pessoas ao seu redor sentem isso também. Então essa é a vida de um consagrado. Eu convido todo mundo a se consagrar ao Imaculado Coração de Maria. Né? Você pode fazer diversas consagrações. Eu deixei uma consagração aqui no canal, estou deixando os links aqui na descrição para quem tiver interesse. E vale muito a pena. E é de uma profundidade espiritual muito, muito, muito grande.
né? Então é algo que eu estou vivendo, eu não tenho ainda anos de experiência como consagrado, mas do que eu vivi eu já posso dizer que eu já percebo a diferença de uma forma muito clara na minha vida. Então agora eu te convido a rezar uma Ave Maria aqui comigo para a gente finalizar esse vídeo, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.